Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, que foi um pouquinho mais tarde, né, devido aos compromissos do consultório, mas eu estou aqui com vocês, né? E peço, oi Sônia, Adri, eu peço que você vá lá no aviãozinho e envie esse nosso encontro de hoje para todas as pessoas que estão aí no teu direct, porque esse nosso encontro será um encontro de muita luz, né? E sempre que nós nos reunimos em nome de Deus, em nome do sagrado, né? Porque a minha missão é te ajudar a viver a vida que Deus sonhou para você. E Deus, é muito difícil falar dele, né? Porque exige muito de nós falar dele. Mas Deus quer nos ver felizes, né? Por isso que existe uma frase bíblica que é assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes nós padecemos por falta de conhecimento. Tudo aquilo que nós desconhecemos, nós nos tornamos escravos. Então, essa noite, aqui, eu consagro esse nosso encontro e que esse nosso encontro possa ser de muita luz na vida de muitas pessoas e que eu possa ser usada pelo Espírito Santo do Senhor para ser um canal de transformação e cura na sua vida. Eu não faço nada na minha vida sem orar, sem entregar para Deus, porque todas as vezes que a gente faz as coisas achando que a gente sabe tudo e que nós somos independentes e que a gente não precisa de Deus, por exemplo, quase sempre as coisas dão errado. Então é muito importante que ao iniciar o dia, que ao acordar, você faça uma oração. Senhor, que esse dia eu possa ser um canal do Espírito Santo na vida de cada pessoa que eu encontrar. Porque a gente está aqui para servir, para trazer luz, para iluminar, para fazer um mundo melhor. Ou você acha que a gente existe só para bonito ou só para feio? Ou você acha que a gente existe só para pagar conta, para acordar, dormir, resolver problemas? A vida é muito mais que isso. E eu vou provar para vocês que a vida é muito mais que isso. Mas eu só peço uma coisa para você essa noite. Que você vá ali no aviãozinho e que você envie esse nosso encontro para o maior número de pessoas que está lá no teu direct. Porque eu tenho certeza que vidas serão transformadas, porque as palavras, elas são como sementinhas. Quando elas caem num terreno fértil, elas se multiplicam de 1 em 1 milhão. Mas quando elas caem num terreno seco, árido, elas não se multiplicam. Então é difícil a gente conseguir ajudar, por exemplo, uma pessoa que entra no consultório, que vai numa palestra de copo cheio. Se ela está de copo cheio, ela não consegue absorver nada, porque já não cabe mais nada ali. E isso vem da nossa humildade, né? A palavra humildade vem de humus, de nivelamento, de terra. Todos nós somos iguais. Essa semana eu atendi um paciente que ele falou uma frase que ele disse:
a terra dá, a terra come. Essa foi a frase que ele falou. Ele disse que ele costuma, às vezes, enterrar as coisas assim, a terra dá e a terra come. Então, do pó nós viemos e para o pó retornaremos. Aquilo que é material em nós, o nosso corpo, né? O nosso corpo é uma ferramenta, o nosso corpo é um instrumento que Deus nos dá para que a gente consiga usufruir da melhor forma possível para exercer os dons que Deus nos deu, né, Tati? Então envia esse nosso encontro para todas as pessoas que estão no teu direct, porque hoje eu proclamo, esse será um encontro transformador na sua vida. Transformador. E eu estava cansada, muito cansada, muito cansada. Eu vim orando no carro e falei, Jesus, eu não sei porque eu tô tão cansada, mas me inspira, me unge, envia o teu Espírito Santo sobre mim, que eu possa chegar lá em casa e abrir aquela live mesmo atrasada, porque hoje foi um dia assim, gente, muito tumultuado no consultório, muitos problemas. Eu atendi mamãe que perdeu uma filhinha de 9 anos, que era minha paciente lá do voluntariado do Instituto Oliveira. Então, quando a gente atende uma mãe que perde um filho, e assim, eu disse a ela, certa vez eu estava numa aula e o professor falou, o que a gente fala para uma mãe que perde um filho? Nada. Não tem nada que se possa falar para uma mãe que perde um filho. Você só pode olhar para ela e dizer, eu estou aqui. E foi o que eu falei hoje. Eu falei, eu estou aqui, eu estou na tua frente, eu estou aqui. Pode contar comigo para o que der e vier. Gente, porque não é fácil. Eu nem sei como é essa dor. Eu não consigo mensurar essa dor, né? Boa noite a todos. Boa noite, Sueli. Boa noite, meu amor. Boa noite, Sônia, Tati, Danúbia. Boa noite, Rosângela, Agna, Gi. Boa noite, minha sogra querida, Cristiane, Sueli, Ana. Boa noite a todos que estão aqui. Temos que ser luz, Sueli, um na vida dos outros, não é mesmo? Porque assim a gente torna o mundo um pouco mais feliz. Assim, a gente tem tantos problemas que a gente tem que lidar diariamente, né? E quando a gente entende que somos portadores da luz, e somos portadores da sombra também. A gente passa a interpretar o mundo, as pessoas e as coisas que nos acontecem de forma diferente. Tudo é uma questão de interpretação, né? Como que você está interpretando as coisas que acontecem na sua vida? E hoje a gente também vai falar de dor e de superação. Então, se você está passando por algum problema na sua vida, algo que você não consegue entender, por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que eu tenho que passar por isso na minha vida? Por que que isso está acontecendo na minha vida, né? Então, se você está passando por um problema, a gente se pergunta o porquê que a gente está passando por isso. A gente sempre está em busca da causalidade, mas além da causalidade, a gente precisa buscar a finalidade. Além do porquê, o pra quê. Em tudo há um ensinamento, em tudo há uma pedagogia divina. E Deus nos fala de diversas maneiras. Qual é a forma? Oi, Pri. Qual é a forma que Deus usa para falar com a gente? Quem quer tentar aqui dar uma opinião? Vamos lá, vamos participar? Quais são as formas, reformulando a pergunta, quais são as formas que Deus fala conosco? Célia Consteladora. Quais são as formas que o divino tem para conversar com a gente? Às vezes a gente fala assim, eu quero ouvir
a voz de Deus, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Quais são as formas que Deus fala com a gente? Alguém tem alguma opinião, algum palpite? Vamos lá? Oi, Isa. Quais são as formas que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente. Oi, Cida. Boa noite. Deus fala com a gente. Lembrando, a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto transformador, um assunto ressuscitador. O que é um assunto ressuscitador? É um assunto que pode despertar em você algo que antes estava adormecido. Então, se hoje vamos falar de algo que é ressuscitador, é importante que você contribua com a sua parte para que o mundo fique melhor. E de que parte você vai contribuir, Adri? Você que está falando aí, você que está contribuindo? Não. Você pode contribuir compartilhando o nosso encontro de hoje com as pessoas que estão no teu direct. Então você vai estar contribuindo, levando essa palavra, que é uma palavra que transforma, que ressuscita, que acorda para o maior número de pessoas. Porque existem pessoas que, embora achem, acreditam que estão despertas, estão acordadas, mas estão em sono profundo, porque não vivem, apenas sobrevivem. E levam a vida de qualquer jeito, como se a vida não houvesse sentido. E daí, nesta cabeça, passa a ideia suicida de querer acabar com tudo, porque toda vez que alguém quer se matar, ela não quer verdadeiramente se matar. Ela quer tirar a dor que está aqui dentro consumindo e que ela não vê solução. Então a vida é uma questão de interpretação. Por isso que dentro de um processo terapêutico, você e o terapeuta vão construir uma nova forma de interpretar a vida. Então, por isso que eu te peço, envia esse nosso encontro para o maior número de pessoas, que daí você está fazendo a sua parte e contribuindo para um mundo melhor. Então, Deus fala conosco. Alguém falou aqui em cima, através da oração, né? Então, Deus fala conosco através das crises, através dos sintomas, através das doenças, através dos acidentes. Gente, isso é tão importante. Tudo fala. Tudo fala. Eu postei ontem um vídeo, à noite, era próximo das 22 horas. É o meu último Reels. E ali eu escrevi assim, sobre a insônia, da pessoa que tem dificuldade de dormir. E lá no final eu coloquei assim, talvez essa insônia tá querendo te mostrar que você deve despertar para algo na sua vida. O que você não está vendo? O que você não está enxergando, né? E a Pri diz que Deus nos fala através dos sonhos. Realmente, Deus nos fala também através dos sonhos. E quando Ele nos fala através dos sonhos, gente, os sonhos, eles vêm 7 vezes com cenários distintos, mas mostrando o mesmo propósito. Quando você não entende o sonho, diversas vezes que ele vem te mostrando uma ideia, uma solução para um problema, sempre com o objetivo que você evolua, depois o sonho vem em forma de pesadelo. Então todo pesadelo, ele vem com a intenção de acordar você para algo na sua vida. Quando o pesadelo vem, ele te sacode, não é mesmo? Você fica aflito, teu coração fica acelerado, né? Você fica suando frio, porque o pesadelo, ele tem a seguinte linguagem: acorda,
Acorda para a vida. Tem algo que você não está enxergando aí que eu estou querendo te mostrar. E mesmo assim a gente ainda não entende, né? Por isso que eu fiz um curso com especialização também em interpretação de sonhos. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ele tratava os pacientes através dos sonhos. Os sonhos são cartas do inconsciente que vêm nos mostrar aquilo que precisamos trabalhar dentro de nós. Geralmente, quando a gente está passando por um processo de autoconhecimento, onde a gente tem que morrer para a antiga forma de ser e nascer para o novo, a gente sonha que tem alguém nos matando. A gente sonha que a gente está morrendo. Olha que interessante. Porque realmente tem uma parte de nós que está morrendo, né? E outra que está nascendo e ressuscitando. Então, assim, problemas. Todos nós temos muitos problemas. Mas o problema só se torna um problema devido à interpretação que a gente dá a ele. Deixa eu só pegar água aqui. Quem que está passando por um problema na vida? Escreve eu aqui. Quem que está passando por um problema na vida? Escreve eu. A Janaína enviou uma... Janaína, você quer participar ao vivo? É isso? É? Se vocês quiserem compartilhar o problema aqui, vocês podem compartilhar, tá? Podem escrever e compartilhar o problema aqui. Então, assim, independente do problema que você está passando na sua vida, o problema, ele pode ser o mais difícil possível, né? Tudo é uma questão de interpretação. Mas aquele problema especificamente, ele vem te ensinar algo. E enquanto a gente não aprende com aquele problema, esse problema permanece. Isso serve, gente, para as doenças, isso serve para várias coisas. Vamos supor, eu vou repetir para vocês a última frase, tá? Se você está passando por um problema na sua vida e esse problema insiste em permanecer, lembrando que todo problema é uma interpretação também, né? Isso, Gi. Existem várias formas dele se comunicar conosco. Então, Deus nos fala através das crises, né? Porque toda crise é uma oportunidade de nós reformularmos a vida. Deus nos fala através de um acidente, né? Quando a gente tem um acidente, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava na Apollo, eu era gerente de compras e gerenciava 10 filiais, né? Hoje a Apollo foi vendida, né, para um grupo. Eu era gerente de compras e gerenciava 10 filiais, 10 a 12 filiais no último ano que eu estava lá. Gente, eu trabalhava demais. Sabe o que é demais? Demais é muito, trabalhava muito. E teve uns momentos da minha vida que me dava uns apagões. Eu estava na minha sala, no escritório, fazendo uma transferência e me dava um apagão, assim, de repente eu não sabia onde eu estava ou o que eu estava fazendo. Era assim em termos de segundos, tá? Em 3, 4 segundos e eu voltava assim. Mas ali era um sintoma onde Deus falava comigo, né, através deste sintoma, dizendo assim: Adri,
você está excedendo, né? Todo o sofrimento do homem vem da imperfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então é tudo o que é excesso. Excesso de pensar, excesso de trabalhar, excesso de falar, excesso de comer. Tudo o que é excesso nos faz sofrer. Quando a gente não para de pensar, nós somos viciados no pensamento e a gente designa isso como ansiedade. A ansiedade é o vício de pensar e é a distância entre o agora e o depois. Não é assim? Então ali eu trabalhava demais e Deus falava comigo através dos sinais, dando esses mini apagões para que eu entendesse que eu tinha que parar, né? E eu hoje na minha vida ainda trabalho um pouco demais. Hoje, por exemplo, vindo para cá, eu trabalhei excessivamente hoje, né? Porque eu deixei a parte da manhã para fazer todos os WhatsApps, todos os e-mails, toda a parte comercial, todos os rios, tudo. E hoje de manhã eu atendi, então eu fui para academia, eu fiz atendimento, então eu atendi o dia todo. Aí o meu trabalho ele força demais a mente, daí eu acabo excedendo um pouco, né? Mas a gente precisa saber o nosso ponto de equilíbrio, né, Deia? Nós precisamos saber o nosso ponto de equilíbrio, até onde a gente pode ir e aonde nós temos que parar. Quando nós não percebemos esse ponto de equilíbrio, quando nós perdemos o ritmo da vida, o nosso coração apresenta o quê? Arritmia. Então toda arritmia é Deus falando com a gente: olha, você está em desequilíbrio, você não está no ritmo da vida, você não está respeitando a lei do ritmo. E daí você perde esse ritmo e muitas vezes o teu coração, ele te mostra que você está fora desse ritmo, através do descompasso, através da arritmia, porque você está em descompasso com a vida. Então Deus nos fala através dos acidentes. E por que eu dei o exemplo para Apolo? Eu estava trabalhando demais, dava esses micro apagões, eu ainda não entendia esses micro apagões, e até que chegou um dia lá naquela polo central, eu estava lá em cima no escritório, peguei uma bandeja de sapato e desci para mostrar para os gerentes qual o sapato que eu tinha que comprar para a rede. E eu desci muito rápido com aquela bandeja e eu fui escorregando do 10º degrau da escada até lá embaixo, caí, fraturei o tornozelo e fiquei 3 meses andando de botinha, né? E daí na época a dona Valdelourdes Brandão e a Andréia levaram os computadores tudo para minha casa para que eu conseguisse trabalhar de lá, né? Porque eu não podia parar. E então assim, aquele acidente, ele me mostrou que eu estava ultrapassando a lei do ritmo, trabalhando demais. Daí tinha as feiras, nós íamos para Minas Gerais, para os outros estados comprar calçado, né? E isso tudo fazia a gente trabalhar demais. E daí o corpo reclamava, né? A Agna diz que ela também está tendo apagões, né? Então esses apagões é uma forma, Agna, tá? De o corpo nos proteger para que a gente não morra. Ontem o meu celular deu um apagão, ele desligou e depois ele ligou sozinho. Porque naquele momento aqui que ele ligou e desligou, o que aconteceu? Ele ali, ele estava muito carregado de fotos, de coisas, e eu tive que dar um reset nele e apagar coisas que estavam enchendo a memória dele. Então, às vezes, passei um para acordar para a vida por um acidente. Ele passou por um acidente também. Então aqui, gente, é igual o nosso celular. Às vezes a gente precisa parar e limpar. E de que forma que a gente limpa? A cabeça. Literalmente, né?
tendo um sono reparador e tranquilo. Tendo um sono reparador e tranquilo. Quem toma remédio para dormir? Quem toma remédio para dormir aqui, fala eu. Quero saber quantos de vocês tomam remédios para dormir. Quantos de vocês aqui tomam remédios para dormir? Oi, Leia. A Agna toma. A Sueli toma remédio para dormir. A Janaína toma remédio para dormir. Quando a gente toma remédio, a Daiane e Carla também toma. Quem mais que toma remédio para dormir? A Agna toma 2 para dor e 1 para dormir, é isso? Dor na lombar, né? As costas representam um excesso de... Você está carregando muitas coisas, Daniela. Você está carregando muitas responsabilidades, tá? A gente precisa ver qual L que é, tá? L5, L3, L4, cada L tem um significado específico, tá? Eu não faz nem cócegas mais, os remédios para dormir não fazem nem cócegas, é isso, Ana? É isso que você falou? Então, quando a gente toma remédio para dormir, a gente não consegue ter um sono profundo e reparador. O remédio não permite, tá? E o remédio não permitindo, a gente não consegue resetar essa máquina, tá? A gente não consegue limpar a nossa memória transitória, a nossa memória recente. E daí isso fica acumulando. Então a gente precisa entender que o remédio, ele remedia e permite com que você continue levando a vida do jeito que está. Não é assim, Ana? Mas a gente precisa saber o que está causando isso na nossa vida. Porque quando a gente nasceu perfeitinho, a imagem e semelhança de Deus, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E daí a gente vai crescendo, vai se identificando com a mente, e a mente está associada ao medo, à ansiedade, e a gente acha que nós somos os nossos pensamentos. E nós não somos aquilo que pensamos. Os nossos pensamentos, eles fazem parte de um programa que roda autônomo e que tem como base a sobrevivência, tá? Então, assim, os nossos pensamentos, eles sempre serão negativos. São mais de 80 mil pensamentos por dia, né? Sempre serão negativos. Vem cá, Bento. Sempre serão negativos. O meu gatinho tá aqui do meu lado fazendo assim para chamar a minha atenção. São mais de 80 mil pensamentos por dia negativos. E esses pensamentos, eles são baseados em um programa que acontece, que roda aí dentro, independente que você queira ou não. E eles têm uma única função, que é preservar a sua vida. Por isso que a mente, ela pega tudo que de horrível possa acontecer na sua vida e envia em forma de pensamento para que você fique pensando o tempo todo e para que se um dia acontecer, você não sofra tanto. Eu não consigo descansar direito, mas não consigo dormir sem remédio. Oi, Sueli, tu já fez aquela hipnose pro sono profundo e reparador? Pede pra mim lá no WhatsApp, eu acho que eu já mandei pra ti, né? Pra tu fazer hoje à noite, pra você dormir. O Danilo começou a fazer, ele falou que quando eu peço pra descer uma escada, né, gente? Quando ele tá no primeiro degrau da escada, descendo 7, 6. Quando ele tá descendo 7, ele já dorme na hora, né? Então, assim, é um sono profundo e reparador, tá?
Então, assim, todo problema que a gente tem, então Deus nos fala através dos problemas, das crises, dos acidentes. E quando eu caí daquela escada, que eu dei o exemplo da Apollo, eu tive que parar 3 meses. E o que esse acidente fez na minha vida? Fez eu entrar novamente para a lei do ritmo. Então não julgue aquilo que está acontecendo na sua vida, não importa o que esteja acontecendo, não julgue, né? Joguei no chão para ele brincar lá. Aquilo que está acontecendo na sua vida hoje tem a única função de te ensinar algo, né? Então existe uma pedagogia. Gente, muita gente tá me pedindo a hipnose de um sono profundo e reparador. Eu não vou lembrar de todas as pessoas que me pediram. São mais de 15, 20. Então eu preciso que você mande um WhatsApp para mim e fala assim: Adri, manda para mim a hipnose, que daí eu mando para você. Senão eu não vou conseguir lembrar. Tá bom? Porque são muitas pessoas e daí eu tenho vários WhatsApps lá. Me pede que eu mando, com amor, com carinho, tá? Acho que pra Cris eu mandei ontem, né, Cris? Ah, sim, Gi, pode deixar. Me pede lá no WhatsApp que eu envio, tá bom? Então, assim, ó. Independente do problema que você está vivendo na sua vida, ali existe um ensinamento, uma pedagogia divina. Quando você entende o porquê e o pra quê, você começa a se curar daquilo. Então não é só o porquê, e sim o pra quê. Qual a finalidade daquele acontecimento? E às vezes a gente não entende o porquê na hora, e depois de 1 ano, 2, que daí você vai entender o porquê que aquilo não deu certo, por que algumas portas se fecharam. Eu já contei isso aqui para vocês, eu vou contar de novo para quem ainda não ouviu. Eu estou 1 ano e 4 meses no meu consultório novo, né? E antes de eu estar nesse consultório, o meu consultório era em cima do Dumont Gastronomia, ali na Avenida Santos Dumont, onde o meu cunhado, ele fechou o restaurante ali e abriu um delivery na Rua Natal. Então, como ele entregou o ponto, eu tive que sair de lá. E eu tava procurando um consultório. E eu fui ver diversas salas, diversas. E eu lembro, oi mãe, as minhas portas estão todas fechadas. Assim, Elizabeth, né? É isso? Não, Elizabeth, né? Elizabeth, quando as portas estão fechadas, isso significa alguma coisa. Às vezes, não é para você entrar por ali, não é para você passar por ali. Por isso que as portas estão fechadas. Mas você precisa ter confiança, ter fé. Existem 2 formas de viver a vida. Uma é você viver pela mente, a mente está associada ao medo, à ansiedade, e a outra pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E quando uma porta fecha na sua vida, outras portas se abrirão. Mas você precisa estar com o teu radar da fé ligado. O que é o radar da fé? Se você tá ali, na tua mente, a tua mente tá um turbilhão, tá? Você nem vê as coisas que estão acontecendo ao teu lado. Agora, se você está conectada à fé, a Deus, a tua essência, você percebe os pequenos sinais que ocorrem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu saí aqui de casa, eu abri o portão e eu achei que ele não tinha aberto ainda. Daí eu apertei mais uma vez, ele fechou e daí eu tive que apertar mais uma vez para ele abrir de novo. Quando aconteceu aquilo, eu não julguei aquilo como sendo ruim ou bom. Eu simplesmente apertei de novo e esperei o portão abrir. Isso deu uma distância de pelo menos, acho que uns 10 segundos do tempo que eu iria sair antes para o tempo que eu saí depois.
Isso foi o suficiente, esses 10 segundos, para eu não bater de frente com um carro que entrou na minha rua quando eu estava saindo. Porque a minha rua é uma servidão e ela é muito estreitinha, sabe? Então, assim, foi o tempo suficiente que se eu tivesse um pouquinho mais na frente, tipo uns 10 segundos na frente, porque ele entrou e ele não entrou na mão dele, ele entrou na minha mão. Então eu saí e ele veio com tudo. Só que como eu estava 10 segundos atrasados, deu tempo dele passar. Olha só. Então assim, gente, tudo que nos acontece, qualquer coisa, ai, aconteceu algo, meu Deus, e agora? Isso tem um ensinamento. Então nós temos que sair do papel de vítimas do mundo, das pessoas, das circunstâncias e sermos os co-criadores da nossa história. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quais são os atributos de Deus? Deus é perfeito. Deus é criador. Então nós podemos criar coisas tão grandes quanto Deus, desde que nós acreditamos nisso. Então, além da fé que você tem que ter em Deus, você precisa ter a fé em você, na sua capacidade, naquilo que você pode fazer. E deixar de ouvir essas vozes que falam aí dentro que você não é capaz, que você não pode, que você não vai dar conta. Hoje eu atendi uma pessoa que ela engordou mais de 30 quilos. E dentro da cabeça há essas vozes dizendo que ela não vai conseguir emagrecer, que ela não vai dar conta. E eu passei para ela hoje todo um protocolo de modulação da mente, dos pensamentos, para que ela comece a despertar através do autoconhecimento e a viver no estado de presença. Por que a gente devora um saco de chips? Porque a gente não come os chips consciente. Enquanto a gente está comendo chips, a gente está vendo uma coisa, a gente está pensando em alguma outra coisa. Então, se você estiver num lugar, se o teu corpo estiver num lugar, Ben, meu Deus, ele estava tão quietinho, gente, que eu achei que estava morto. A mente negativa já olha o gato e acha que está morto. Então, se você estiver num lugar e a tua mente estiver em outro, o teu corpo está em sofrimento, o teu sistema nervoso central, que se chama simpático, que é um sistema de luta e fuga, ele está em sofrimento. Então você precisa convidar a sua mente para estar aonde o seu corpo está. Senão você fica o tempo todo se preocupando de coisas desnecessárias. E a maioria das nossas preocupações, elas nunca acontecem e nunca ocorrem. Isso é estatístico, a maioria das nossas preocupações nunca acontecem. Então pare de ficar no passado que vem com a culpa, no futuro que vem com a ansiedade e começa a exercitar dentro de você o estado de presença. O que eu estou fazendo agora? Eu estou aqui falando com vocês. Quantos de vocês estão aqui de corpo e alma? Ou você está aqui me assistindo e a tua cabeça está pensando no que tu vai fazer amanhã, o que tu vai fazer depois. Aí depois você fala, a Adri falou isso. Não, eu não escutei, você não estava aqui. Só o teu corpo está aí. Esse estado de presença traz sentido à vida. Eu estava atendendo um paciente essa semana e ele disse para mim a seguinte frase. Ele é muito inteligente, tá no 4º ano de odontologia. Ele disse, Adriana, acho que ele tem uns 24 anos, 25 anos. Ele disse, Adriana, as pessoas me falam que tem dificuldade de ser meu amigo ou minha amiga porque eu exijo delas um estado de presença. Olha só, gente, olha o que ele me falou. Porque eu exijo dessas pessoas um estado de presença.
porque ele está sempre no agora, ele está no agora, ele olha nos olhos. E as pessoas estão sempre em estados alterados de consciência. Então, às vezes ele pergunta uma coisa e a pessoa não sabe responder porque ela não está ali no estado de presença, sabe? Então, esse estado de presença é um exercício diário que a gente tem que fazer, exercitando aqui agora, né? Qual é o melhor lugar do mundo? É onde você está agora, é o que você está fazendo agora. Tem uma pergunta aqui acima, deixa eu achar. Hoje minha filha me deixou triste, eu ajudo ela cuidar do neném, ela não dá tempo para mim respirar. Ô Elizabeth, às vezes, tá? Não sei se é o teu caso, mas às vezes a gente precisa aprender a dizer não. Todo sim que a gente dá ao outro e ele representa um não pra gente, é uma parte de nós que morre internamente. Então muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não. Então todo comportamento se repete se houver um ganho secundário. Não, Ben, não mexe aqui. Ele tá mexendo na base aqui do... onde segura o celular, tá, gente? Pra chamar atenção, né? Que ele quer o meu carinho, a minha atenção. Então, assim, às vezes a gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa se posicionar, tá? Eu não sei se é o teu caso, mas nós, às vezes, precisamos nos posicionar. Porque tudo sim que a gente dá, e se esse sim representa um não pra gente... é uma partezinha de nós internamente que está morrendo. Eu não sei se isso faz sentido para você, tá? Mas pensa sobre isso, né? Porque os outros só nos fazem aquilo que a gente permite que eles nos fazem. Então, ela não aceita não. E você tá aceitando tudo, né? Então você precisa se posicionar, tá? Você precisa se posicionar. Que você é a mãe dela, né? Existe aí uma ordem, né? Que é uma hierarquia, que é o que trabalha a constelação familiar. Quem veio na frente merece maior respeito, né? Mais respeito, né? Então você é mãe e ela é filha, né? Você precisa se colocar como prioridade na sua vida, tá? Você precisa saber, isso é bíblico, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, né? Para que o seu... Tem o Ana, mas ele saiu daqui, agora eu não sei onde ele tá? Depois eu coloco uma foto ali no story dele, tá bom, Ana? Então, gente, esse problema que você tá passando na sua vida, por mais difícil que seja, tá? Tem aí nele um recadinho de Deus para você. Tem aí algo que você precisa trabalhar dentro de você que você ainda não entendeu. Então todo problema persiste enquanto a gente não entende o recado. Enquanto a gente não entende o que ele está nos ensinando. Ela me trata como filha, vou ficar afastada dela para ela entender que errou e ela nunca pede perdão. Então, o certo seria, Elizabeth, fazer uma terapia aí de mãe e filha, né? Fazer um processo terapêutico. Assim como a gente faz terapia de casal, a gente faz também terapia de relacionamento de mãe e filha, né? Precisa saber os códigos afetivos que regem o relacionamento, né? Como você se sente amada, como você se sente respeitada e vice-versa, né? Isso, de certa forma, ajuda e transforma a relação, né? Então, a gente precisa fazer aí esse trabalho e é um trabalho que realmente traz muita luz para as nossas vidas, tá? Voltando aqui, então não importa
aquilo que você está vivendo hoje na sua vida tem um recadinho de Deus aí para você. Enquanto você não entende esse recadinho, esse problema persiste, para que você aprenda com ele. Então toda doença ela vai embora, né? Quando ela nos dá o seu recado. Então você tem que perceber o que você precisa aprender com isso que está acontecendo na sua vida. E quando é através de sintomas, né? Daí é um pouco mais fácil, que a psicossomática ela nos fala, né? O que é o rim, o que é a bexiga tem o formato de uma lágrima, né? Então se você não chora quando tem vontade de chorar, você adoece, né? Da bexiga, né? Então, cada partezinha do nosso corpo tem um significado. Os pés representam o futuro, representam nossa direção. As mãos e os braços representam o trabalho, né? Cada parte do nosso corpo representa algo que precisa ser aprendido, né? Tudo tem um significado e uma função. Então, toda terça-feira a gente está aqui nesses encontros para ajudar você a reinterpretar a vida, tá? E eu tenho um convite muito especial para você, para vocês. Deixa eu só ver o que a Priscila fala. Nossa, Adri, bastante difícil de encontrar onde que tem algo para aprender. Ana, manchas no corpo. Ana, a pele é o maior órgão do corpo humano. É ela que nos divide do externo com o interno, né? Então a pele, quando a gente fala coça, eu estou me coçando. Sabe quando a gente tem aquela frase que diz assim, ó, eu tô me coçando para falar isso. Então é algo que tu precisa falar que você não tá falando e aquilo tá te irritando. Toda coceira é uma irritação de algo que está no ambiente, né? E é algo que está externo que está invadindo o teu interno. Então, Ana, precisa de posicionamento, precisa saber até onde tu pode ir e até onde as pessoas podem ir com você, tá? A pele representa isso. A pele é o maior órgão do corpo humano e representa a divisão do nosso mundo interno com o externo. As pernas representam o nosso futuro, é a nossa direção, aonde eu vou pisar, aonde eu vou andar. Então, quando as pernas estão doendo, é que você está com muita preocupação, Daniela, em relação ao futuro, o que vai ser de você, com quem eu vou casar, com quem eu vou ficar, como que vai ser a minha vida. A gente precisa confiar. Gente, confiar. Confiar é você entender que você tem que fazer a sua parte. Deixa que Deus faz a parte dele, tá? Fazer a sua parte é dar o melhor de você todos os dias. É dar o seu melhor. Que Deus faz a parte dele. Pri, no teu caso especificamente, pelo que eu te conheço, tá? A Pri, gente, ela tem uma filha que ela precisa de cuidados especiais dentro de casa. E a Unimed, ela vem trocando diariamente todos os enfermeiros, né? E isso causa um tumulto na casa dela, porque ela tem que explicar, né? Ensinar para todos os enfermeiros, todos os cuidados, e ela tem que explicar tudo isso diariamente. Isso tudo causa, assim, um furdunço na casa dela, né? Talvez, eu não sei, sabe, Pri, mas talvez isso te ensine que a gente não tem o controle sobre todas as coisas, sabe? Porque a princípio a gente acha que a gente tem o controle sobre todas as coisas e a gente não tem. E a gente não tem. E tá tudo certo, e quando a gente começa a aceitar as coisas, não como a gente acha que elas devem ser, e sim como elas são verdadeiramente, o peso se torna mais leve.
Gente, escreva isso, presta atenção. Presta atenção. Quando eu aceito as coisas como elas são e não como eu acho que elas deveriam ser, as coisas se tornam mais leves na minha vida. Por que o dinheiro não está entrando, Pri? Porque tu começou a vibrar na escassez. Quando a gente reclama, ai que merda, tá trocando todo dia, eu tenho que ensinar essas enfermeiras. É como se tá falando pro universo assim, eu tô sendo vítima do mundo. Eu tô sendo vítima de uma situação. Então eu começo a reclamar. Reclamo de algo que me faz falta. Então, se algo me faz falta e eu tô reclamando, eu tô vibrando aonde? Na abundância ou na escassez? Na escassez. Então, toda vez que eu reclamo, eu vibro na escassez. E se eu tô vibrando na escassez, eu interrompo o fluxo de entrada de dinheiro na minha vida. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Em vez de reclamar, proclama para a tua vida a mudança que você tanto quer. Deve ser porque me sobrecarrega com a doença do meu pai, tive crise de ansiedade, fazia de tudo para todos e me deixei de lado. Meu seguro-desemprego acabou esse mês, estou com crise de ansiedade, manchas no corpo. Sim. Eu vou te ajudar, Ana. Eu vou te ajudar, tá? A gente vai marcar no consultório, eu vou te atender online, porque você mora longe, tá? Não se preocupa, eu vou dar um jeito de te ajudar, tá, meu amor? Eu vou te ajudar, tá? Eu te prometo que eu vou te ajudar, tá bom? Fica tranquila, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Fica tranquila, esse é só um momento de crise na sua vida, mas isso vai passar. Gente, no dia 11/11 de 2023, anota essa data aí, é um sábado, tá? Dia 11/11 de 2023. Qual o sentido da vida? É uma mentoria que eu vou fazer, é um sábado inteirinho. E as 6 primeiras pessoas que fizerem a inscrição dessa mentoria vão estar comigo no consultório, porque lá só cabem 6 pessoas. As outras pessoas vão fazer online, então é um encontro que será presencial e online. Ali a gente vai trabalhar a ansiedade, o medo, as fobias, o sentido da vida, como Deus fala com a gente, como a gente reinterpreta a vida. Então é uma mentoria das 8h30 da manhã até meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde, dia 11 de novembro, é um sábado. As 6 primeiras pessoas que mandarem um WhatsApp para mim, ali no link da bio tá escrito, faça sua mentoria aqui. Vai lá e clica, fala, Adri, eu quero. As 6 primeiras pessoas vão estar presentes lá no consultório comigo. E todas as outras pessoas vão fazer online, porque lá no consultório somente 6 pessoas, tá? Então, assim, é uma oportunidade, dia 11, isso, é uma oportunidade de eu entregar para você muito mais do que eu entrego aqui nas lives. É uma oportunidade de você transformar verdadeiramente a sua vida. É um dia inteirinho, tá? Inteirinho. E você vai pagar o valor de uma terapia e meia só, que é 200 e poucos reais. Você pode parcelar até em 12 vezes no cartão, 200 e poucos reais. Eu não lembro exatamente, eu tenho que olhar lá. E a gente vai trabalhar isso tudo no dia 11/11, às 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Meio-dia a gente vai sair, vai almoçar todos juntos num restaurante, vai ser maravilhoso. Nós vamos trabalhar o estado de presença, o aqui e agora, a ansiedade, o dormir, o sono reparador, todos esses tópicos que fazem a vida ter sentido. O nome da mentoria é o sentido da vida. Então, assim, voltando, tá? As 6 primeiras pessoas que me mandarem mensagem no WhatsApp, eu vou anotar o meu WhatsApp aqui para vocês, tá?
996945301. Esse é meu WhatsApp. Fala assim, Adri, eu quero fazer a mentoria. As 6 primeiras pessoas serão presenciais e as outras serão online, porque a gente vai estar transmitindo ao vivo para o Brasil todo. Tem várias pessoas de outros estados também que já vão participar nesse dia, tá? Então, não importa aquilo que você está vivendo na sua vida, aí tem um aprendizado. Toda crise é uma oportunidade para você reformular a vida. Então, agora a gente vai finalizar o nosso encontro com uma introspecção para que você se conecte cada vez mais à tua essência. Então, feche seus olhos, respira profundamente. Perceba como o seu corpo está sentado sobre a cadeira. Perceba se existe alguma parte tensa no seu corpo. Imagine uma luz lá na sola dos seus pés. E essa luz vai subindo lentamente até o topo da sua cabeça. É uma luz de cura, é uma luz divina que envolve todo o teu ser. E você se sente leve, completamente leve. E você percebe do seu lado agora a presença do seu anjo da guarda ou do Mestre Jesus Cristo. Ele olha nos teus olhos, te dá um abraço bem apertado, coloca as mãos sobre tua cabeça, dando a você discernimento, coragem e fé. Coloca a mão no seu coração, dando a você sabedoria no agir e no sentir. E você repete mentalmente comigo: tudo aquilo que eu preciso virá ao meu encontro, com amor, sabedoria e luz. Tudo aquilo que eu preciso saber me será revelado. Tenho a palavra certa na hora certa. Tenho fé que tudo está bem e eu estou bem. E com o coração cheio de gratidão, com o corpo repleto de luz, você vai voltando lentamente, trazendo para o aqui e agora muita gratidão. Gente, eu agradeço a presença de vocês e eu reforço o convite para que no dia 11/11 você esteja comigo, online ou presencial, no meu consultório. A gente vai estar no encontro, onde a gente vai trabalhar o sentido da vida e dentro desse encontro a ansiedade, o medo, como viver da essência e não da sua mente. Então vai ser dia 11, tá? Das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Você é meu convidado, minha convidada, para você estar presente comigo. Vocês vão almoçar comigo. A gente vai trabalhar o estado de presença no almoço. Olha que legal que vai ser. E isso tudo pelo preço de uma terapia e meia, né? Vai ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? Então, eu espero você. O meu celular tá ali, já escrevi, né? No link da minha bio, você pode mandar um direct aqui no Instagram, falando: Adri, eu quero participar com você. E eu tô aqui, tá
bom? O último Rios lembra que quem quer a hipnose para um sono reparador profundo, escreve ali eu quero e manda um WhatsApp para mim. No link da bio tem o meu WhatsApp e fala, Adri, me manda a hipnose aqui para um sono reparador, tá bom? Oh, minha mãe querida. Obrigada, mãe. Boa noite. Fica com Deus, tá? Durma bem. Que você tenha uma noite abençoada. E que os anjos acampem ao redor da sua cama, né? Gente, boa noite, tá? E até... Oi, Tina. E até o próximo encontro na terça-feira. E eu espero vocês para esse nosso encontro no dia 11/11 aí. Que será maravilhoso, tá? Foi um prazer estar com vocês. Graças a Deus. Obrigada a Deus por esse nosso encontro de hoje. Obrigada pela oportunidade de eu poder usar a minha voz. Gente, se a vida é difícil com Deus, vocês imaginam sem Ele. Sem Ele nós não somos nada. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque Deus em primeiro lugar na sua vida. E tudo te será acrescentado. Encontre Deus através da tua oração, através dos teus sintomas, através das tuas crises. Ele sempre está te falando algo. Você só precisa interpretar, tá bom? E se precisar de ajuda, eu te ajudo nessa interpretação. Para isso que a gente estuda, não é mesmo? Paz e bem.